Pois é, pessoal, é isso aí que vocês estão lendo no título mesmo, tá? É isso aí mesmo. Esse canal Nova Gênesis, cara, tem alguma coisa um pouco inexplicável que faz ter uma galera dedicada acompanhando. Porque é uma edição pobre, é uma abertura vagabunda feita quando o canal começou, né? Nunca mudou, só fez umas outras versões ainda pior, ainda com menos esforço. Uma lá que, um negócio meio VHS, assim, né? A abertura, tem uma abertura aí de Halloween, que é tipo a de VHS, só que tem o Kira, da dublagem japonesa, dando risada. Ninguém percebeu, inclusive, né? Precisou eu falar. Essa logo, negócio básico, entendeu? É um negócio, pô, entende, né? Aí não tem nem o rosto, não tem uma câmera de qualidade também, né? Que pudesse mostrar os sujeitos e não tem frequência, sabe? É um negócio tudo assim. A frequência tem, mas não tem regrado, não tem um calendário. É dia tal, horário tal, né? Então é um negócio assim terrível, né? Vamos lá, gente. Eu sou o Double Lamed, caso você não tenha já reconhecido pela voz. Eu não sei nem que quadro que é esse, não é Lamed Logia, não é Genesis Talk, então é alguma coisa aí. Eu vou pôr na playlist de diversos, sei lá. Mas vem comigo. Esse tema da qualidade do canal, ele aparecia de forma indireta, né? Uma coisa ou outra aparecia gente falando, né? Um comentário, mas geralmente a pessoa se ofendeu com o conteúdo, com uma coisa que foi falada, e aí a ofensa virava uma ofensa geral, né? Aí é desocupado, gente invejosa, que não tem nada pra fazer, que uns fudido, e, entendeu? Aí às vezes aparecia, não, porque essa logo, porque essa edição ruim, porque sei lá, aparece uma vez ou outra. Eu lembro de ter um xingamento mais geral. Eu nem lembro realmente de alguém chegar pra ofender a questão da qualidade, né? Mas ela tá aí, né? E tá perceptível. As pessoas que estão acompanhando não estão acompanhando porque a gente tá fazendo nada cinematográfico, certo? E aparecia de forma indireta, porque a gente às vezes falava sobre questão de qualidade. A gente, por exemplo, em conversas nossas, às vezes via uma crítica, né? De um filme, é porque o efeito especial disso e daquilo. E a gente ficava, né, porra, os papos. É uns papos tão fetiche da técnica que nem vem de pessoas que entendem da técnica, né? Porque já é chato o cara que manja disso e fica, porque esse take, porque isso, porque aquilo, e entra em jargões técnicos, isso já seria chato, né? Mas ainda pior, esse fetiche da técnica vindo hoje praticamente que do público geral, né? E é isso acontece, isso prejudica os jogos, né? Que tem uma demanda bizarra nos jogos por ficarem mais realistas, uma coisa assim, né? Aí surge efeitos aí agora, é a era do GPT nos jogos, vai ter filtro de IA pra deixar criar um realce, um negócio feio, que basicamente mata a direção artística da coisa, né? E por aí vai, né? Aí, porra, os caras usando IA pra tudo, não consegue, ninguém mais aceita uma coisa que tinha lá no YouTube no começo, que era o faça você mesmo, né? É o YouTube, é o seu canal, é você. E aí, antes tinha TV, tinha rádio, tinha tudo, né? Tinha essas coisas já, cinema, tá? Então, o YouTube, ele não tinha por que tentar ser essas coisas, ele nunca poderia ser essas coisas, porque era uma coisa feita de forma caseira. Então ele podia ser ele mesmo, né? Então o YouTube começa dessa forma. Pessoas faz vídeo simplesmente com uma webcam, aquelas às vezes uma webcam ruim, e falando qualquer coisa, aí é vlog, é isso e aquilo. E claro que ainda existem esses canais, né? Claro que ainda existe espaço para isso, mas você vê que isso era o YouTube, e agora não é mais, né? Agora essa coisa super comercial, né? No fim das contas é isso, uma grande feira. Só que em vez de ter gente oferecendo produtos reais, a maioria é só um chapéu estendido. Me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, né? É o Pix, me dá o Pix, é o urubu do Pix. E aí pra contextualizar, né? Porque como eu falei, o contexto é mais amplo, esse assunto surge em muitos momentos. Mas agora tem uma oportunidade porque isso foi criticado de forma direta, né? O Giguinho aí falou. E é uma coisa que eu já queria falar há um tempo, aí eu fiquei pensando, porra, Peidante Richards falou disso, né, cara? Basicamente a crítica dele era que o Capitão Aleph, tem um canal, né, o Aleph Hoffman, lá ele mostra a cara. Que o Capitão é feio, aí ele ficou usando um xingamento com isso, e é isso. Já começa, né, nessa tática, né? O cara faz uns memezinhos com IA e não sei o quê. E aí depois os ataques vão pra essa mesma ideia, né? Então
Os caras não têm inscritos, os caras têm uma edição podre. De fato, né? Eu fiz um vídeo com uma PNG no fundo. Você acha que eu fiz isso e vou ficar ofendido que a edição foi pobre? Pô, você não viu que eu nem tentei? Tinha um PNG, era pra ser rápido, entendeu? É meu podcast, Aqui não tem padrão, entendeu? É vídeo que no metade é podcast, no primeiro tem uma ediçãozinha, entendeu? Tem outro que é editado todo, aí no meio do vídeo tem uma leitura longa que você não precisa estar olhando pra tela, porque é só a capa do livro que tá lá. E não tem padrão, não tem controle de qualidade não, cara, porque isso aqui é punk, entendeu? E aí, enfim, eu achei muito oportuno pra poder comentar sobre isso. Que o conteúdo do Nova Gênesis é de fato lixo. Do mesmo sentido em que o xingamento é direcionado, por exemplo, para certos movimentos, para certos tipos de pessoa, e esses xingamentos são tomados para si. Então, por exemplo, o Philip K. Dick, ele recebe uma crítica, eu não lembro onde, né? Tipo uma revista, enfim, um crítico de livros lá, um crítico literário, fala que ele produzia lixo. De fato, os livros do Philip K. Dick, eles eram para ser acessíveis. Ele tinha uma escrita popular. Ele não era feito para alta sociedade. Ele era escrito para pessoas comuns lerem, para pessoas comuns se identificarem com aqueles personagens e suas tragédias. Enfim, não vou entrar nisso, né? E a ficção científica, de modo geral, era assim. A força da ficção científica, ela estava numa especulação que ela não necessitava do conhecimento absolutamente científico. Ela emprestava da ciência para brincar com possibilidades, para brincar com críticas sociais também, né? Mas não só isso. O próprio Cyberpunk tem muito de crítica social, mas as pessoas às vezes se perdem nisso. Não é só isso, né? Enfim, o assunto não é esse. Mas eu posso falar de Cyberpunk também, que tem punk no nome, beleza? Mas enfim. Aí o Philip K. Dick pega e fala: eu escrevo lixo, é verdade. Só que o ouro no lixo. Existe a manifestação do plasmado, existe a manifestação de Deus através de coisas que são lixo. Porque Deus foi expulso das religiões, elas se tornaram ossificadas, elas se tornaram matrizes rígidas, que nunca podem realmente revelar Deus que é selvagem, Deus que é imprevisível. As reais histórias, as histórias reveladas, elas são assim. Tanto que elas vêm muitas vezes em contextos que a pessoa que recebe uma revelação é perseguida. É obrigada a agir contra a lógica e o bom senso. E isso eu posso pegar o exemplo de apóstolos, eu posso pegar exemplo de místico sufi, eu posso pegar exemplo de qualquer teofania, de qualquer revelação de onde surge uma religião. E depois a religião se sistematiza e solidifica. E aí o Philip K. Dick fala então que o adversário de Deus, Belial, teria tomado o lugar dele, estaria se fazendo de Deus, ou seja, uma visão gnóstica de que há um Deus se passando pelo Deus verdadeiro, certo? Então, como Deus não nos desampara, como ele simplesmente precisa de espaço, de o mínimo para se manifestar, Deus pode se manifestar na disposição das revistas numa banca de jornal, você pode ler uma mensagem ali. Não tem limite para isso. Ele não se limita à Bíblia, à revelação escrita, ou à tradição oral de fulano de cicrano, ou a um dogma, ou a um rito. Ele pode estar nessas coisas, mas não vai ser ele todo, não vai ser a revelação completa. E muitas vezes Deus se contraria. O Velho Testamento acontece isso pra caralho, né? E o próprio Jesus contraria coisas que supostamente eram coisas de Deus. Então, a rebeldia, a rebelião, ela é inerente às manifestações de Deus. Não à religião simplesmente, mas às manifestações de Deus que se opõem a religiões e criam novas religiões. E nesse contexto de a religião ter sido tomada pelo inimigo, pela mentira, é que Deus vaza, entra pelas frestas, que nem a calçada, né, um concreto que nasce uma planta, que nasce às vezes aquelas florzinhas que é meio mato, né? Que onde cai a bichinha nasce, aquelas florzinha rosa que tem pra todo lado no Brasil. Tem gente que chama aquelas florzinhas de praga, entendeu? Nasce do concreto, nasce da rachadura, entende? E essa resistência, esse desaforo é uma coisa que Deus gosta de fazer. Se manifestar através, muitas vezes, de um artista. Aí vocês entendem por que a gente tem o rock gnose. Muitas vezes o rock gnose vai estar falando de uma banda que é anticristã, que é um monte de ateu, que é um monte de drogado. E muitas vezes é isso que vai estar acontecendo. A gente está recomendando um trabalho de uns caras que não são exemplo. Mas porque Deus se manifesta até através desses caras. Entende? E arrogantemente o ser humano é capaz de não perceber. Então é o ouro no lixo, que o Philip K. Dick fala. É disso que a gente está falando. É por isso que a mídia considerada inferior, que é o quadrinho,
a gente aponta como a mídia que tem uma revelação, que revela, que desvela os deuses antigos num novo olhar. Redimidos, como diz o Tolkien, que Cristo redimiu os contos de fada. Então, após Cristo, a gente ainda pode se divertir com as histórias, e se divertir com a ideia de deuses, espíritos, e demônios, e fadas, e elfos, e mundos alternativos. E essas coisas, elas não estão se opondo a Deus, essas coisas são assimiladas por Deus, porque Deus tem esse poder. Como diz, inclusive, em orações islâmicas, né? Tem comum uma oração que fala que o Islã que repudia a trindade do cristianismo. Imagine a ideia de muitos deuses. E ainda assim há uma noção de pluralidade, em que dizem em algumas orações: Alá, que é o Senhor de todos os mundos, de toda a criação. Então, ele é Senhor de todos os mundos. Como assim? Que mundos? Será que é só o céu, a terra, o inferno? O mundo espiritual, o astral e a terra? Bom, isso não está dito, né? Está implícito a possibilidade de muitos mundos, de outros planetas. Pensa que o Islã, influenciado pelo zoroastrismo, pelos persas, né? Por essas culturas que eram muito fascinadas com a astrologia, com as estrelas, com os planetas. Então, você até talvez consiga pensar numa coisa assim, nessa continuidade de dar valor às coisas que você vê além, a esse vazio do espaço, que na verdade não é vazio, está recheado de coisas. E que coisas fascinantes podem existir acima da abóbada celeste? E isso produz um fascínio também por Deus, pela criação de Deus, que pode ser infinita, múltipla, pode ter muitos seres que a gente nem conhece. Ele pode nos surpreender a qualquer momento. E assim também são as histórias, assim também são a ficção. É uma coisa que Tolkien traz, essa noção de que o artista, escrevendo livremente, ele não precisa ficar fazendo alegorias, fazendo referências políticas, religiosas, ele pode só escrever o que está na telha, o que fala o coração. E aquilo pode ser assimilado, se Deus desejar, aquilo pode ser parte da criação, pode integrar o mundo secundário, que não é menos real por ser secundário, ele é simplesmente segundamente conhecido, ele é conhecido depois. Percebe que a gente está falando de coisas que são pro mundo sério, e pro mundo dos negócios, e pro mundo dos youtubers, e pro mundo dos teólogos, e pro todo mundo. Isso tudo é bobagem. Quadrinho é bobagem, entendeu? Eu tava vendo um professor de arte marcial, não vou falar o nome agora, mas é das artes tradicionais. E eu gosto, né, de ouvir pessoas com experiência em arte marcial, tem muita coisa para aprender com isso, mesmo que seja só o cara falando. Ele não precisa estar ensinando um movimento, né, porque a arte marcial tradicional tem toda uma cosmovisão. E aí eu vi esse professor falando, eu escrevi essa bosta, por isso eu posso falar, quadrinho é um lixo, entendeu? E eu pensando, seu filho da puta, mas assim, você tá certo. Você tá certo, é uma mídia inferior para esse mundo. É um falso, como também é um termo que também diz Philip K. Dick. A falsificação do mundo falso produz algo verdadeiro. Uma enganação, um engodo do engodo. Que nem aqueles filmes de comédia, né? Tem uma comédia nisso. O trapaceiro faz uma coisa e o herói vai lá e trapaceia de volta e o trapaceiro acha que tá por cima e na verdade, quando ele vê, ele tá com as mãos abanando. É esse tipo de coisa que parece em muitos filmes de comédia, né? Bem Mazzaropi, bem Charlie Chaplin, né? Tem muito dessa brincadeira. E essa característica trickster, do enganador, do brincalhão, surge em Deus justamente quanto mais sério o mundo é, quanto mais sério as coisas são. E quanto mais exigente tem que ser certos critérios e não sei o quê. As pessoas não percebem, por exemplo, que elas acreditam em um mundo que está sob o controle de Deus. Está tudo sob o controle de Deus. Mas aí aparece movimentos artísticos que tentam desconstruir, desfazer certas regras para a arte, que geralmente envolviam realismo. Pensa bem, não tem por que manter o realismo quando inventaram a fotografia. Do mesmo jeito é o quadrinho, né? Eu não preciso de um quadrinho super realista. Eu quero um quadrinho com estilo, eu quero um quadrinho que expressa uma emoção, que bota... Por isso que aquele quadrinho antigo, feito com prensas, que usavam 3, 4 cores no máximo, eram maravilhosos. Porque era uma coisa que você podia preencher com a imaginação. E tudo isso, percebe que é tudo um monte de porcaria em comparação à grande literatura, e ao grande cinema, e a isso e aquilo. Isso é a Nova Gênesis. A gente não tá tentando... Claro, né, que se a gente tiver como, a gente faz um negócio mais elaborado ali, se uma coisa pedir, não é isso. A gente não tá falando, a gente não cultua a bagunça, a sujeira. Mas a gente trabalha através disso por vários motivos. Um dos motivos é esse. Porque essa posição é uma posição ontológica que diz algo
sobre o que a gente tá fazendo nesse mundo. E sobre uma posição que a gente sabe que a gente tá, que é uma posição do underground, né? O que a gente veio falando aqui sobre o underground, sobre culturas underground. E como há um erro nas pessoas que são do underground em tentarem deixar de ser, em tentarem se acomodar ao mundo, né? Muito semelhante, né, a como é a noção da religião, de você não seguir o mundo, você não ser Maria vai com as outras e imitar as coisas do mundo. Você tem que se preocupar com as coisas de Deus e não com o que as outras pessoas acham, né? Então, é isso. E a gente tá seguindo isso, esse caminho, até porque, imagina, se a gente fica mostrando o rosto aqui. O Giga falou um negócio interessante no vídeo dele, né? Que falou assim, eu sou uma pessoa, eu sou um pai de família. Eu tenho neto, tenho minha família, tenho isso, tenho um canal, tenho isso, aquilo. Essa frase eu achei muito legal. Eu sou uma pessoa. Fiquei pensando, então, tipo, a gente não é, o capitão não é, eu não sou, nós somos pessoas. E quer saber, ele tá certo. A gente não tá aqui pra ser pessoas, a gente é uma voz desincorporada, por um motivo, caralho. Por um motivo. A gente tá falando de coisas que vocês querem que vocês prestem mais atenção do que o nosso ego. E pra nós também não podemos prestar mais atenção se a gente tá bonitinho na fita. Não é pra gente tá bonito, foda-se se a gente é feio. Entendeu? A minha mãe acha bonito. E esse trash, esse punk... Porra, fala pro punk que a capa do álbum... Fala pro cara do black metal. Porra, inclusive tô entrando no black metal. Vai ter uma surpresa pra vocês, galera. Fala pro cara do black metal, porra, que escrita lixo, não dá pra entender o nome dessa banda, caralho. Você acha que o cara vai ficar como? Ele vai ficar puto com você? Ele vai ficar... O que você tá fazendo aqui, mano? Entendeu? Você não tá entendendo o rolê. Esse som tá sujo. E daí? Entendeu? Tá sujo o som. Porra, eu edito vídeos às vezes que eu propositalmente baixo o vídeo em uma péssima qualidade. Entendeu? Ele vai ficar chiado, ele vai ficar sujo. Olha o terror. O terror usa isso o tempo todo. Analog horror. Aí é uma porra de uma fita cassete toda chiada, toda ruim. Né? Aí é coisas entrecortadas. A confusão, o nublado, o embaçado são coisas que incorporam, dependendo, né, do que você quer dizer. O chiado, o ruído é humano. A respiração, que agora os recursos de ar removem dos vídeos, dos áudios. Não pode ter respiração, não pode ter... Entende? Aí o vídeo tem que ser o máximo enxugado e aí entra outras coisas, né? É uma qualidade industrial e aí também tem outras coisas. As piadinhas, isso e aquilo, e todo um modelo. Aí entra nos filmes assim, aí os vídeos de YouTube são assim. Aí as músicas são plásticas. Cara, o heavy metal nasce de um improviso, de uma gambiarra. O cara com um dedo de metal, porque ele perdeu a porra do dedo. O punk é também da mesma forma. É propositalmente esquisito. Existe uma regra no estilo punk que as pessoas perderam hoje, né? Todo mundo com aquela porra daquele moicanozinho feio pra caralho. Por que você precisa usar o moicano, entendeu? Eu sei que virou uma marca, mas você entende que o estilo era pra ser idiosincrático. Procura um canal que é igual a essa porra desse canal, entendeu? Você pode falar, esse canal tem mais investimento. Porra, beleza. Com certeza. Qualquer um vai ter mais investimento, né? Do que o Nova Gênesis. Nessa questão de editores e de... né? E aí os caras tudo com os PCP, com os burguês do caralho. Agora acham igual. Então a idiosincrasia é uma marca do estilo punk. É a personalidade pessoal, é o verdadeiro indivíduo sendo expressado, né? O indivíduo é um termo discutível, mas aí não vamos entrar nisso agora. Então, não era você usar o moicano e a botina. Se você quisesse, você podia passar essa mensagem. Falar, ó, eu sou um vagabundo militar, né? Uma coisa meio incoerente. Isso aí sou eu, por isso que eu tô me identificando. É um cara que ele não quer estar dentro daquele sistema, mas ele quer pra uma outra coisa assumir uma posição de luta, né? E outros não, eram uns caras com saia. E, pois é, isso aí com o punk já rolava. Aí em Londres rolou adoidado isso aí. Aí a menina usar um estilão bem masculino, ou então as pessoas saírem na rua com uma roupa lá meio fazendo referências a BDSM, que é um bagulho indecente. Você fica, porra, a pessoa quer usar isso na rua? Justamente porque ninguém mais vai fazer isso. Então ele vai fazer, esse é ele. Porra, quem que é aquele fulano? É o fulano de... Aquele maluco que apareceu usando um couro preto lá, o Spike, o cabelo raspado, aí o outro com o cabelo arrepiado. Aí tinha uma menina lá da Suicide and Benches fazendo fotografias muito fodas, fotos delas, inclusive. Usando bandeiras do Japão, as bandeiras do Japão Imperial. Você fica... O que é isso? Porra, ninguém na Inglaterra ia fazer isso, né? O que era a era vitoriana? Era todo mundo padronizado.
Claro que você pode se perder nessa acidez. Claro que é importante você também considerar. Você tem que ter o solve et coagula. Ó, começou a macumba, hein? Porque isso aí tá escrito no, no Bafomé, né? Solve et coagula. O ácido, o solver, o dissipar e então o reunir. É o desconstruir e reconstruir. Disassemble e assemble, certo? Você tem que equilibrar essas coisas. Mas aqui a gente está falando justamente disso, do ambiente que cria uma resistência. E aí tem outros motivos, porque, por exemplo, qual a chance de a gente ser capaz de passar uma mensagem realmente transformadora, com um monte de outras coisas na frente? Uma abordagem bem comercial, um canal que parece os outros, né? Que segue um padrão YouTube. Não, a gente tá aqui, ó, a gente tá realmente voltando para essa origem do YouTube. Faça você mesmo, fundo de quintal. Então, sim, Nova Gênesis é lixo reciclado, né? A gente pega coisa que ninguém dá a mínima e extrai algo. Extrai, se esforça para extrair luz, entende? Então, quem tenta acertar a gente nesse tipo de coisa sempre vai errar. Sempre vai errar o alvo, né? Se o objetivo for ofender, se o objetivo for, né? Não acerta, porque, entendeu? A gente tem plena consciência da posição que a gente está exercendo aqui e de que a gente também quer ser feito de exemplo. Então a gente não quer criar essa coisa imponente, porque tudo que é colossal é fraude. Ó, terceira citação do Philip K. Dick agora, hein? Tudo que é colossal é fraude. Então a gente não quer ser colossal em nenhum sentido. A gente está fazendo uma outra coisa. A gente está oferecendo uma voz baixa. Uma voz baixa. Uma coisa meio humilde, né? Eu não tô é aquele negócio. Você sinalizar a humildade é falta de humildade, né? E eu não tô dizendo que a gente é humilde. Eu tô dizendo, tem... Enfim, as condições são, né? A gente não monetiza porque a gente precisa remover esses meios, esse monte de coisa, de máscara e de embalagem, para que você chegue mais rápido no coração da coisa. Porque a gente já tá falando de uma coisa que é muito diferente, que é muito novo, que tem dificuldade de chegar. Então pensa, quantos quadrinhos, olha os quadrinhos do Grant Morrison. Olha o que o Grant Morrison fala das obras dele. Ele fez um exímio trabalho de chegar ao coração, de chegar no estômago da fera. Ele foi engolido pela indústria. Mas a que custo? Agora a gente precisa desempacotar ou reunir as coisas que foram fragmentadas desse trabalho dele. Muitas vezes é isso que acaba acontecendo. Porque as pessoas leem e não entendem. Porque o entretenimento está na frente. A gente está aqui, ó, indo direto ao ponto. Pé na porta. Com os dois pés na porta, dizendo: entretenimento é o caralho. Isso aqui é a transcendência. Então são teofanias, é a manifestação de Deus. Nas coisas mais humildes e ridículas e... entende? E desimportantes. E talvez, isso também aconteça com o Nova Gênesis. Do mesmo jeito que um quadrinho, você pega um quadrinho ali, ó, de super-herói, Stan Lee. Como é que é o estilo do Stan Lee? Vamos lá. O estilo do Stan Lee, do Jack Kirby também, é anunciar com uma grandeza, sabe? Contemplem uma grande obra criada pelo gênio fulano de tal, sabe? É a casa das ideias. Ele se apresenta como um farol, mostrando esses grandes mitos, essas grandes sagas, mas isso começa num quadrinho de papel jornal. Essa pretensão a gente tem também, não tem? A gente está falando aqui que a gente está apresentando a única opção, a única alternativa válida para lidar com os nossos tempos, e com a mídia, e com a cultura, e com a espiritualidade. É muito ousado dizer isso. Pode ser arrogante, pode ser pretensioso, mas é isso. A gente é igual o quadrinho de papel jornal, entendeu? Um negócio que você paga 2 centavos. Não sei o caso de vocês nem pagam nada. Mas a gente é cheio de pretensões. E a gente também tem algumas grandes ambições. Mas não são ambições financeiras, né? Não são ambições desse tipo. Mas são ambições. Ambições que vão apaixonar uns, que as percebem, que as escutam, que as entendem. E essas ambições estão todas nos vídeos, tá? Só eu não quero me deter nisso. E também vão chocar outros, também vão assustar outros. A gente assusta antes de entenderem, e a gente pode assustar depois de entenderem também. E faz parte. Eu falei do exemplo do black metal, mesma coisa. Nossa, são assustadores, né? Nossa, isso aqui é sombrio. Jura? A gente lida com a sombra, a gente lida com o lixo, rejeitado pelas pessoas. Inclusive, esse aspecto sombrio, esse aspecto do pecado, do diabólico, a gente também lida com ele. Não é para elevar ele, é para
abrir, extrair dele. E também para quebrar isso em nós e em vocês. Porque quando você rejeita, isso também te domina. É o lixo que você ignora, que começa a dar bicho, né? Acabei falando muito, acabei falando demais. Mas é porque esse assunto é uma coisa que eu queria falar há bastante tempo. Então, acumulou um monte de coisa. E aí agora eu peguei e falei, putz, Peidante Richard, Giguinha, cara. Nossa, porque tem 8 mil inscritos. Eu falei, caralho, mas que oportunidade maravilhosa de eu falar como que é um grande foda-se ele tentar bater na gente pela qualidade de vídeo, pelo nossa logo PNG feita no fundo de quintal. Adivinha, foi de fato feita por um de nós. Feito, inclusive, pelo mano Gimel. Né? E nada mais justo, inclusive, que tenha feito o Gimel, porque o Gimel é um cara... ele só tem um modo de ataque, entendeu? Você pode ver que eu tô falando aqui do vídeo do Giga, eu não tô entrando em detalhe, não tô ofendendo o cara, entendeu? Se fosse o Gimel gravando isso aqui, tava diferente. E aí é nada mais justo do que ele ter desenhado a nossa bomba. Eu vi perguntando lá nos comentários, né, um inscrito do Giga. O que caralho é essa bomba aí mesmo, né, cara? Eu fiquei, porra, longa história. Senta que lá vem história. Enfim. Usa IA. Porra, mano. Faça você mesmo. E as pessoas que nos seguem, a gente tá chamando pra isso. Ó, vocês estão ouvindo. Você não precisa nem concordar com a gente. A gente quer que vocês olhem pra isso e falem, quer saber, mano? Eu também posso fazer. Entende? Eu também posso fazer. Eu posso fazer um quadrinho, posso fazer um canal, posso fazer música, posso fazer poesia. E muita gente já tá fazendo, né? Às vezes aparece ali, a gente conversa com algum inscrito, tal, tô fazendo uma obra tal, tô escrevendo um livro, manda ver. E não desiste, não deixa as coisas te distraírem. Porque as outras coisas vão dizer, eu sou mais importante. É o casamento, é o filho, é a faculdade, é dinheiro, é aluguel. Beleza. Tenta não ir pra rua, daí piora, né? Que aí dificulta. Mas não deixa essas coisas sempre entrarem na frente. Vai, faz. Bota a mão na massa, nem que saia um lixo. Tem um cara do metal, um canal que se eu lembrar eu coloco aí no iCard. É um canal pequeno, inclusive, tá? Um canal pequeno também. O cara falando, olha, primeiro que se você leva as coisas a sério, você não entendeu o metal. E eu pensei, porra, é isso mesmo, é isso mesmo. O lado político é X ou Y ou mais certo. Não é bem assim. Não tem nada de realmente tão bom assim nesse mundo. Não vale a pena levar ele a sério. E outra coisa, ele falou para as pessoas que curtem não se intimidarem com as grandes bandas, com os caras super habilidosos. Fala, nossa, eu não consigo isso aí, cara. Não precisa, mano. Vai, tenta. Pega aí um bagulho, uma guitarra usada, um violão usado, e faz um barulho. Faz um barulho, entendeu? Saiu uma bosta. Mas você começou, você fez uma coisa que é sua. Você não mandou IA fazer, entendeu? Você não ficou só babando ovo, você também contribuiu, você entrou na cena. Entendeu? Você faz uma coisa dentro de um estilo, porra, você entrou na cena. Nem que seja pra ser criticado. Movimento, fazer alguma coisa, nem que seja pra quebrar a cara. Mas não fica parado, não aceita o comodismo, não aceita o padrão que impõe, né? Aí parece que eu falei agora como um feminista. Não aceite o padrão que impõe em vocês, migas. Mas assim, mas isso também, né? Isso também. Cara, ditadura da saúde e da beleza, né, cara? Todo mundo fazendo crossfit e academia e pouquíssimos, né, fazendo realmente, porra, eu vou me aprofundar nessa arte marcial aqui, ó, que é um professor que não dá nem faixa. Não vão nem fudendo, tem que ter faixinha, tem que ter kimono bonito, né? Tudo tem que ser instagramável. Assim, falei certo? Instagramável. Mano, pau no cu disso. Que se foda toda essa exigência, sabe? Exige de você o que realmente tem valor. Não o que é superficial. Não o que sua avó, sua mãe vai achar. Entendeu? Isso é atitude rock, isso é atitude punk. E é por isso que tem essa discussão, né? O rock é conservador, ou é de esquerda. Não é nenhum dos dois, caralho. Quando o mundo ficar conservador demais, o rock vai ser extremamente esquerdista. Quando for pro lado oposto, vai aparecer o metaleiro conservador. E aí fica, como não pode? Como é que pode? Não entendeu nada. Entendeu sim, caralho. Entendeu, porque você se tornou status quo. Ou status quo, como estão tanto falando. Enfim, um vídeo reflitão pra vocês. Acho que é isso. E sem roteiro também, né? Sem roteiro, porque foda-se, estrutura, é no improviso mesmo. E se você achou ruim, você tenta fazer melhor. Difícil você conseguir ser mais punk do que eu, ser mais fudido do que nós. Cara, é muito bom, mano. Que momento, meus amigos. E vai ficar pior antes de ficar melhor, tá bom? É isso aí. Tamo junto.
Valeu, falou e até o próximo vídeo no Nova Genesis.